Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Você sabia que caminhar durante a corrida pode fazer você correr melhor? Parece estranho, mas é verdade. Vou explicar durante este vídeo como funciona o método Run Walk, ou seja, correr e caminhar, e vão ver que funciona e vai transformar imenso os seus treinos. Você já ouviu falar neste método Run Walk, criado pelo Jeff Galloway? É um método que intercala períodos de corrida com períodos de caminhada durante, por exemplo, uma prova, e são períodos que são definidos logo previamente, não é esperar que fiquemos cansados, ou seja, muitas vezes nós vamos fazer uma prova longa, uma meia maratona ou 10 km, ou seja, que prova for, e então começamos a correr, e quando estamos já completamente estafados, paramos, caminhamos já completamente mortos, e então depois vamos aos poucos, vamos começando a correr novamente, depois paramos novamente, depois corremos novamente, só que o facto de nós termos esperado para ficarmos cansados e ficarmos exaustos, faz com que depois, a partir daí, já não se consiga praticamente correr e faz praticamente todo o resto da prova a caminhar. Este método é completamente diferente disto que eu estava a falar agora. É um método em que, à partida, definimos logo qual é que é o período que nós vamos correr e o período que nós vamos caminhar, de forma a que, quando nós vamos correr e paramos para caminhar, não estamos ainda exaustos, quer dizer que aquela pausa vai-nos saber bem, no entanto ainda não é aquela pausa que nós necessitamos por estarmos completamente exaustos. E portanto, quando nós voltamos a correr, estamos praticamente frescos, não é bem, mas quase como se estivéssemos a iniciar a prova. E portanto, nós ao fazermos este método, vamos conseguir ter ótimos resultados que não conseguiríamos se tentássemos correr sempre até ao fim, porque depois o ritmo vai caindo, caindo, caindo e acabamos por não conseguir ter um bom resultado. Então, quais é que são os principais benefícios de correr com este método? O primeiro é a redução da fadiga. Nós, ao fazermos pequenas pausas para tomar um pouco de fôlego e de recuperarmos um pouco, nós vamos conseguir, de certa forma, após um período mais intenso de corrida, nós conseguimos ir recuperando e então a fadiga não se vai acumulando tanto, e então conseguimos aos poucos ir recuperando e depois voltar a correr novamente e, portanto, chegamos ao final muito menos cansados do que se estivéssemos a correr sempre sem parar, desde o início até ao fim. Além disso, também reduz lesões. Porquê? Porque nós, ao corrermos de uma forma contínua, estamos cada vez a ficar mais fatigados e a própria postura de corrida vai-se perdendo aos poucos. Nós, cada vez que ficamos mais cansados, a nossa postura vai ficando pior e então acabamos por correr de uma forma mais ineficiente, que depois tem mais impacto nas articulações, nos músculos, nós começamos a ter passadas que não são tão boas e, portanto, nós chegamos ao fim muito menos cansados e com muito menos impacto nessas articulações, porque nós, ao pararmos para correr, voltamos a recuperar um pouco o fogo e quando começamos novamente a correr, começamos a correr novamente de uma forma mais correta porque não estamos tão cansados. Portanto, é por isso que nós conseguimos reduzir a quantidade de lesões com este método. Outra das vantagens deste método é nós conseguirmos correr longas distâncias que nós não conseguiríamos se tentássemos correr de uma forma contínua. Alguém que tenha uma capacidade para correr 10 km, muito dificilmente depois vai fazer uma meia maratona sem um treino muito mais detalhado, muito mais exigente. Vai tendo que aumentar para 11, para 12, para 15, e depois para 18 e depois para os 21 e pronto, e acaba por ser um processo muito desgastante. Nós, ao fazermos por este método em que vamos intercalando corrida com caminhada, conseguimos aumentar o tamanho das provas em que participamos, mais ou menos com o mesmo desgaste do que se estivéssemos numa prova mais curta a correr de uma forma contínua. Por fim, temos o desempenho, que também por vezes é melhor do que ao correr de forma contínua. Isto parece um paradoxo, mas efetivamente nós, ao corrermos intercalando corrida com uma parte de caminhada, muitas vezes temos um melhor resultado porque
isso vai evitar que aquele ritmo que no início era, sei lá, 5 minutos por quilómetro ou qualquer coisa do género, e depois, quando começamos a ficar cansados, passa para 5,5, para 6, 6,5, e às vezes temos depois caminhar, e então aí, depois aí o ritmo baixa de uma forma muito, muito substancial. Aqui, nós vamos sempre mais ou menos a um ritmo constante, embora com aquela pausa que nós vamos fazer entre as partes de corrida. E muitas vezes nós conseguimos fazer um melhor tempo do que faríamos se fizéssemos o percurso todo a correr, porque o ritmo tem tendência depois, com o cansaço, a reduzir-se muito significativamente e acaba por depois aqueles últimos quilómetros do final serem feitos a um ritmo praticamente a andar e portanto acaba por depois criar um tempo muito maior do que se fôssemos a correr. Então, para quem é que este método é adequado? Este método é adequado para, por exemplo, para corredores que ainda não conseguem correr, por exemplo, 30 minutos seguidos. Por isso é que nós, quando estamos a iniciar-nos na corrida, nós recomendamos que se vá intercalando aquela corrida com caminhada, porque ainda não há capacidade para se conseguir correr uma distância muito longa. E, portanto, vai-se aos poucos, com corrida, caminhada, conseguindo ganhar alguma consistência na corrida. Além dos corredores iniciantes, que não conseguem ainda correr 30 minutos, por exemplo, de corrida contínua, também pode ser aplicável para corredores que queiram reduzir o impacto da corrida sobre os músculos, sobre as articulações, porque ou já tiveram alguma lesão ou estão a começar a ter algumas dores que indiciam que pode vir aí uma lesão, e portanto este é um método que reduz bastante o impacto, porque além de termos uma parte que é feita a caminhar, além disso nós estamos praticamente sempre a correr de uma forma relativamente frescos, e portanto ao corrermos relativamente frescos temos uma melhor postura, e portanto vai reduzir um pouco aquele impacto nas articulações, e portanto é muito bom para esse tipo de corredores. E este método também é muito bom para corredores que estejam a voltar de uma lesão e que não queiram ter muito impacto e portanto ainda não estejam muito preocupados com performance e com coisas assim do género. Portanto, desta forma vão conseguindo correr, vão tornar a corrida mais, tornar-se um desporto que os vai acompanhar ao longo de toda a vida, e que já não sejam tão preocupados tanto em ter um bom resultado, mas em conseguir continuar a correr para o resto da vida, e portanto este é um método que pode ser muito útil porque efetivamente tem muito menos sofrimento, porque o corredor está constantemente a tentar recuperar através do descanso, quer depois também através da redução do impacto, já falei várias vezes, e que é importante porque conforme as idades vão avançando, depois também nós queremos proteger o corpo do embate e do impacto que a corrida tem. Então como é que nós podemos usar este método? Este método pode ser usado por iniciantes através de intercalando corrida com caminhada. Para iniciantes então vamos mais focar-nos em períodos muito curtos de corrida com caminhada um pouco mais longa, para se habituarem aos poucos a correr. Para corredores intermédios aí já aumentamos um pouco o período de corrida e menos de caminhada, e para corredores mais avançados e experientes então vamos fazer períodos mais longos de corrida e com pausas bem curtas de caminhada, só para dar ali aquele fogo que muitas vezes nós necessitamos para continuar a correr da mesma forma. Em termos de dicas práticas, é importante planear bastante bem o tempo que se vai correr e o tempo que se vai caminhar. No limite nós teremos que fazer algumas experiências durante os treinos, e começamos a treinar, por exemplo, 2 minutos a correr, 1 minuto a caminhar, depois experimentamos 3 minutos a correr, ou 4 minutos, e depois também mudanças no tempo de caminhada, e nós vamos conhecendo como é que nós reagimos à corrida, e conseguimos depois planear bem quais é que são os períodos de corrida e os períodos de caminhada, que é para evitarmos nós estarmos na corrida e estarmos a correr o máximo possível e depois só pararmos quando
quando já estamos muito cansados e depois aí já não se consegue recuperar com a caminhada. Portanto, é importante nós termos bem definido qual é que é o período de corrida e o período de caminhada quando nós vamos fazer uma prova ou quando vamos fazer um treino. Além disso, é tentar não caminhar muito mais do que o que estava previsto ou não caminhar muito menos do que estava previsto, porque depois acaba por não ter o impacto que nós necessitaríamos ou que pretendíamos. Por fim, podem usar a tecnologia que existe atualmente, existem relógios, existem celulares em que nós conseguimos parametrizar qual é que é o tempo, tipo uma espécie de uns alarmes em que nós 3 em 3 minutos o relógio toca para nós sabermos que vamos caminhar ou que vamos correr, ou, portanto nós conseguimos parametrizar quer o tempo de corrida, quer o tempo de caminhada, o relógio vai apitar ou o celular vai apitar e portanto nós podemos usar essas tecnologias todas que existem para nos ajudar nos nossos treinos. A dica principal é não ter vergonha de utilizar este tipo de métodos, porque este método é extremamente eficiente para nós conseguirmos correr e desta forma nós não temos tanto desgaste. Nós com estes métodos podemos praticar ou participar em provas praticamente todas as semanas, porque acabamos a prova e chegamos à conclusão que não estamos muito desgastados, ao contrário, quando nós fazemos uma meia maratona, por exemplo, sempre a correr de início até ao fim, aí o desgaste é muito grande e só podemos participar noutra prova, se calhar passado um mês ou passado mais tempo, porque ficamos muito desgastados. Com este método, nós praticamente podemos participar em provas praticamente todas as semanas. E, portanto, basicamente o que vos queria dizer hoje era falar sobre este método. Este método é muito eficiente porque nós estamos a intercalar corrida com caminhada e, portanto, vai ter um desgaste muito menor e isto é bom para nós conseguirmos desfrutar um pouco mais da corrida, não estarmos tão focados e tão preocupados em ter bons tempos, é chegarmos ao final com perfeita saúde, sem um desgaste muito grande e prontos para no dia seguinte começarmos novamente a treinar e passado uma semana participarmos em novas provas. Por mais estranho que possa parecer, existem muitos casos em que nós conseguimos ter melhores resultados neste tipo de estratégias do que correndo de uma forma contínua, porque correndo de uma forma contínua, se nós não tivermos a capacidade, não estivermos suficientemente treinados, o ritmo vai baixar tanto no final que depois acaba por não compensar em termos de este tempo que nós fazemos das pausas e, portanto, poderá ser uma ótima estratégia para quem queira reduzir os impactos na corrida ou voltar de lesões e, portanto, é uma estratégia que podem experimentar. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o vosso joinha, não se esqueçam de subscrever o canal caso ainda não tenham subscrito. Muito obrigado por terem ficado até ao fim, até à próxima e bons treinos.